Olá, seja muito bem-vindo ao treinamento técnico de componentes. O meu nome é Tedes Christian, eu sou engenheiro do setor de pós-vendas da BMC Hyundai em parceria com o SAB. Hoje nós vamos falar sobre motor de giro e motor de tração. São dois componentes muito importantes na escavadeira, responsáveis por fazer o deslocamento do equipamento e fazer o direcionamento do mesmo, ou seja, fazer o giro do carro superior. Mais conhecido pela sigla em inglês Swing Motor e Travel Motor, são respectivamente o motor de giro e o motor de tração. O motor de giro ele está posicionado no centro da escavadeira, olhando por cima, acessando a plataforma da máquina, bem no centro da escavadeira. E o motor de tração está posicionado nas esteiras. Temos um motor de giro e dois motores de tração. O motor de tração responsável pela esteira do lado direito e o motor de tração responsável pela esteira do lado esquerdo. O swing motor, assim como eu já havia dito, o motor de giro, ele é responsável por fazer o giro de 360 graus da escavadeira, assim se o operador preferir. Ele pode fazer 45, 30, 90 graus, mas se for necessário fazer 360 graus, ele também permite que o operador faça esse tipo de movimento. E o Travel Motor é responsável pelo deslocamento do equipamento. E uma pequena curiosidade é que sempre devemos locomover com o equipamento com a roda motriz na parte traseira do equipamento e a roda guia sempre na parte dianteira, pois a roda guia ela possui a mola tensora que absorve alguns impactos no momento do deslocamento de acordo com o piso que o equipamento está se deslocando. Vamos falar aqui separadamente sobre o swing motor, o motor de giro, que ele é dividido em duas partes, o motor hidráulico de giro e redutor de giro. Este componente, ele existem várias portas, de entrada e saída de mangueiras para poder fazer o funcionamento dele. Então, passando pelas portas, nós temos aqui a porta A e a porta B, que são as portas principais, onde a A recebe pressão e a B é o retorno, dependendo do movimento que o operador fizer, ou se for um movimento contrário, a A vai ser o retorno e a B vai ser a entrada da pressão. Temos a porta DR e a porta AU, que são as portas do dreno, ou seja, dá para a gente fazer ali a medida da pressão do dreno deste componente. A porta MU é uma porta de compensação, ou seja, é uma porta que fica uma linha de óleo nas mangueiras, na mangueira dessa porta, direcionado no tanque, para não deixar com que o equipamento falte óleo no momento ali da operação, no momento em que o operador faz um giro um pouco mais acelerado e possa criar um vácuo ali. Então nós temos essa porta MU, que é uma porta de compensação. A porta PG, ela é responsável pela liberação do freio, e a porta SH é uma porta piloto para liberação do freio. Mais para frente nós vamos ver como que funciona a pressão PG e a pressão SH no componente. Temos a porta GA e GB, que são responsáveis para a gente poder fazer a instalação do manômetro e fazer a medida da pressão de entrada deste motor de giro. E a porta AU, como eu já havia dito, é uma porta similar à porta DR, onde que a gente consegue fazer a medida do dreno. O motor de giro ele é um motor de pistão axial de deslocamento fixo, onde ele tem a pressão de alívio 3.770 PSI e sistema de freio automático aplicado por molas e liberado hidraulicamente. Ou seja, o sistema hidráulico libera o freio e assim que o sistema hidráulico for interrompido, automaticamente as molas fazem a aplicação do freio novamente. Temos a liberação do freio, que é em torno de 470 a 711 PSI, que é a pressão de liberação do freio,
ou seja, é a pressão piloto, ali no caso PG e SH. Alguns componentes do Swing Motor, nós vamos ali destacar as válvulas de alívio, que é responsável por manter a pressão estabilizada dentro do componente, ou seja, quando atingir uma pressão maior que o especificado, elas se abrem e direcionam o óleo para o tanque, fazendo com que dentro do componente não haja uma sobrecarga de pressão. As válvulas make-up são as válvulas responsáveis por evitar que tenha vácuo dentro do sistema, ou seja, no momento em que o operador faz um giro em alta velocidade, essas válvulas são responsáveis por, no momento em que o operador tira a mão da manete, que o giro continua fazendo um pouco do deslocamento, porque ele não para de uma vez. Essas válvulas são responsáveis por não deixar vácuo dentro do sistema. Elas é que vão abrir e fechar para a chegada daquela mangueira da linha de compensação, conforme eu havia dito antes. Temos as válvulas anti-rotação, que elas são responsáveis por evitar que no momento que você está dando a rotação para um lado, o equipamento ele tenha um conflito de pressão e faça com que ela continue rotacionando, ou seja, você girou para o lado direito, ela vai ali fazer só a função para girar para o lado direito. As válvulas de retardamento são responsáveis pela liberação do freio e ela possui um dispositivo, um furo calibrado, que demora com que no momento em que o operador tira a mão da manete, do giro, ele ainda continua girando um pouco até que o freio seja todo acionado, evitando aí uma aplicação abrupta do freio no momento em que o operador tirar a mão da manete. E temos também os componentes internos, que são responsáveis pelo freio e pelo movimento do motor de giro. O sistema de freio ele é responsável por manter freado o motor de giro sem aplicação de pressão nele, ele mantém freado, e quando aplicamos um movimento no motor, o freio é desacionado, o freio é liberado e assim o movimento pode ser concluído. Os componentes do sistema do freio são as molas, o pistão de freio, as placas e os discos de fricção. Temos também, para a parte de movimento do motor, as peças internas, que são o bloco de cilindro, onde são apoiados e encaixados os pistões que fazem o movimento interno, que recebe o óleo, e esse óleo ele gera um movimento dentro do motor de giro, as molas, os pistões, o espaçador ball good, os set plate, que são as placas que fazem o posicionamento desse cilindro, as cabeças dos cilindros e a placa onde recebe a cabeça desses cilindros para fazer o movimento. Ainda dentro do motor de giros temos ali o eixo, no caso é apenas um eixo, o anel trava, o rolamento, uma bucha e um retentor, para evitar que passe o óleo do sistema do motor de giro para o redutor de giro, pois são óleos diferentes. O motor de giro utiliza para sua locomoção o óleo hidráulico e o redutor de giro ele utiliza o óleo 85-140 para estar fazendo ali a lubrificação das engrenagens internas. Aqui nós temos um simulador de como funciona o motor de giro, após a pressão do óleo sair da MCV, mais conhecido como comando hidráulico, e ir até o motor de giro. Então o óleo sai da MCV indo pela porta A ou pela porta B, dependendo do movimento do operador. O óleo entra em pressão ali pelas placas e vão até os pistões. O óleo enche esses pistões, e aí uma vez que esses pistões cheios, a força do óleo em relação ao pistão faz ali uma força proporcional, uma força resultante, que é do pistão ele estando em 90 graus,
porém a placa estando ali em 45 graus, tendo uma força resultante para que os pistões consigam fazer o giro, né, do motor. Então, como a gente viu ali, F2 é que vai estar fazendo a força de giro do motor. Porém, o motor de giro ainda está travado, né, ainda está freado, e aí a gente precisa da pressão PG, que chega ali na válvula de retardamento, né, a válvula delay. A pressão PG chega, fica estancada, e após um movimento ali do operador, né, do joystick, a pressão SH libera a pressão PG para estar fazendo ali o levantamento e a compressão das molas, com isso liberando as placas e deixando o motor de giro livre para poder girar. Uma vez isso acontecido, o motor pode girar livremente com a pressão de óleo, então entrando ali pela porta A e, após executar o trabalho, retornando pela porta B, ou inversamente, né, devido ao sentido que o operador necessita fazer o giro do equipamento. O óleo de retorno ele volta para MCV e dali é destinado para tanque e outras funções do equipamento. Então, conforme podemos ver ali no simulador, a partir do momento que ele inverte a posição da entrada do óleo em pressão, o motor de giro inverte o sentido de rotação. Como que é feito, né? Aqui nós vamos mostrar uma simulação no momento em que o operador ele faz um movimento no equipamento para poder destravar o giro. Então, lá dentro da cabine já chega a pressão piloto, né, lá no joystick, e no momento em que o joystick ele é acionado tanto para a direita quanto para a esquerda, ele faz ali o seu movimento, né? A pressão piloto ele libera primeiramente o carretel lá na MCV, que é o que vai fazer chegar a pressão principal na porta A e retornar pela porta B, ou ao contrário, caso o movimento que o operador fizer é ao contrário. Essa mesma pressão ela vai fazer com que a válvula no bloco delay ela seja acionada. Então a pressão PG ela chega diretamente no bloco, e após acionarmos a pressão SH é que faz a liberação do carretel para a pressão PG destravar o freio. Com isso, o equipamento fica disponível para fazer o giro tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Lembrando que qualquer movimento que o operador faz, né, ali com os joysticks, ele já destrava o freio, pois no momento da operação pode sim ele precisar desse freio destravado. E falando sobre o furo calibrado que eu comentei ali na válvula delay, ele é que faz ali esse delay para na hora que o operador solta a manete, continua tendo ali um resíduo de óleo que segura, né, faz com que as molas não se expandam rapidamente, travando imediatamente o motor de giro para evitar danos ali ao componente. Então nós temos aqui o sistema hidráulico do motor de giro, onde temos lá em cima o freio de estacionamento, a válvula de retardo, a válvula de alívio, as válvulas de compensação e aqui a porta de compensação, aquela porta MU. Vamos imaginar que o óleo em pressão de trabalho está entrando pela porta A. Ele vai entrar pela porta A, ele não passa pelas válvulas de compensação, ele chega até a válvula de alívio e se a pressão estiver ok, ele não vai fazer com que a válvula de alívio abra, mas se a pressão estiver acima do especificado, a válvula de alívio vai abrir, a pressão vai chegar aqui, vai vencer a força da mola, a válvula de alívio vai abrir e isso aqui vai retornar para o tanque.
Então, supondo que a pressão está passando aqui pela porta A, nós passamos pelas válvulas de compensação, pela válvula de alívio, temos a porta para fazer a medida da pressão e chegamos aqui até o motor, certo? Uma vez que a gente fez o movimento, a pressão piloto lá na MCV, pilotou o carretel para chegar essa pressão aqui na porta A, também a pressão PG, que ela vem direto da bomba P3, direto da bomba piloto, ela fica estancada aqui na válvula delay, e essa pressão SH, no momento em que a gente faz o movimento para fazer o giro, a pressão SH ela sai lá do joystick, vem até aqui a válvula delay, pilota essa válvula, dando passagem para a pressão SH vir e destravar o freio. Uma vez o freio destravado, a pressão que entrou pela porta A exerce um trabalho no motor de giro e posteriormente ela retorna pela pressão pela porta de saída B, retornando lá para o comando hidráulico AMCV. Então, independente do lado, né, se o movimento for ao contrário, nós vamos ter a mesma situação, porém entrando a pressão pela porta B, exercendo o trabalho no motor e saindo pela porta A. Mas o que fazer quando o motor de giro apresenta um problema? Às vezes nos deparamos com situações em que o motor de giro apresenta um problema. Então, nada mais viável que nós fazermos as medidas das pressões, tanto de entrada do motor de giro, quanto a pressão de dreno, para a gente certificar que temos ou que não temos uma fuga interna do componente, e fazer a medida da pressão PG e pressão SH, certificando que o sistema de freio do motor de giro está sendo acionado pelas pressões corretas de óleo no sistema. Então, nós temos, né, toda vez que você for fazer um diagnóstico de motor de giro, nós temos e podemos deixar aqui em anexo um teste de performance, que ele é genérico, serve para todas as escavadeiras. O que vai diferenciar pode ser uma pressão ou outra. Ou seja, você está realizando um diagnóstico de motor de giro, peça ao consultor que estiver realizando o tratamento do chamado junto contigo para te passar o procedimento que será o mais assertivo para a gente pegar todas as evidências corretas que a Hyundai necessita para fazer a avaliação da garantia do cliente. Ou seja, aqui nós temos como exemplo um diagnóstico de falha do motor de giro de uma R140, né? Então, qual o procedimento para verificar o desempenho do giro? Colocar o equipamento em terreno plano e sólido, com amplo espaço para movimentação, ou seja, deixar o equipamento em um local que seja possível ele fazer o giro com o braço totalmente esticado, e é bom ele estar em um local amplo, evitando assim algum risco de acidente. E nunca executar os testes em declive. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o equipamento no modo P e o decel, né, a desaceleração do equipamento tem que estar desligado, ou seja, no momento que você acelerar, ele vai ficar totalmente acelerado, e no momento que você tirar a mão da manete, ele vai continuar acelerado. O que nós precisamos fazer no momento em que vamos fazer o diagnóstico? Aqui nós temos genericamente um diagnóstico de uma falha do motor de giro de uma R140. Né? Esse é o procedimento para a gente verificar o desempenho do giro. Se a gente fizer corretamente esse procedimento, certamente se o equipamento realmente tiver um problema no motor de giro, nós vamos conseguir identificar. Primeiramente, colocar o equipamento em um terreno plano e sólido,
com amplo espaço para movimentos, né, com o braço esticado em sentido de rotação. Colocar o painel ali do equipamento no modo operacional P, que é o modo Power, para a gente executar os testes. Devemos desligar também o interruptor de desaceleração automática. Com o braço e a lança estendidas e a caçamba totalmente recolhida, aproximadamente a 1,5 m de altura, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 3 giros, né? Na verdade 4. O primeiro nós não vamos contabilizar. Nós precisamos de cronometrar os 3 giros, o tempo dos 3 giros dessa máquina. Então nós vamos dar o primeiro giro, temos que ter um ponto de referência, um ponto no local aonde que você está situado, ou, né, uma esteira da máquina. Então nós temos que ter um ponto de referência. Nós vamos acelerar a máquina, nós vamos dar uma volta e a partir dessa uma volta, sem interrupção, nós vamos cronometrar o tempo das outras 3 voltas. Então, uma vez feito isso, com o tempo em mãos, nós conseguimos ver, no caso aqui da R140, para uma máquina standard, uma máquina nova, que o valor para dar essas 3 voltas é aproximadamente de 14,4 segundos. Ou seja, 3 voltas no equipamento tem que dar em torno de 14,4 segundos, podendo variar ali 1,5 segundos. O valor máximo são 17 segundos. Isso, gente, vai variar de equipamento para equipamento. Por isso é muito importante, na hora de fazer esse procedimento, pedir ao seu consultor o procedimento relacionado para aquele equipamento, para a gente ter ali todos os parâmetros de acordo com o equipamento que você está fazendo a manutenção. No máximo, no caso da R140, ela tem que dar 17,3 segundos. Dando mais que isso, o motor tem um problema. Lembrando que é necessário, no momento em que você estiver fazendo esse teste, né, pedir um operador para estar fazendo o giro, você numa distância de segurança está fazendo a filmagem desse procedimento do equipamento girando. Isso serve como evidências para a gente que a gente está executando o teste e a gente consegue contar também o tempo em que a máquina está fazendo o giro. Uma dica para fazer esse procedimento é pegar um telefone, tá filmando o equipamento e o outro telefone. Ou seja, se você conseguir 2 telefones ali, um para cronometrar o tempo e o outro para poder filmar o giro do equipamento, pegando também o cronômetro para ficar uma boa evidência. Após isso, precisamos medir a pressão piloto, né, na linha do giro, direto na MCV. Isso certifica que a pressão que está fazendo a atuação dos carretéis relacionada ao giro se está dentro ou fora do parâmetro. A pressão ali é de aproximadamente 40 bar. Isso independente da máquina, pois a pressão piloto é a mesma em qualquer equipamento Hyundai, no caso da escavadeira. A gente fazendo essa medida, é bom utilizar um manômetro de baixa pressão para melhor leitura. Também está fazendo a filmagem e fotografias deste procedimento, mostrando aonde que o manômetro está sendo colocado e a sua medida. Nós devemos medir na parte de cima da MCV e na parte de baixo, na linha do giro. Ou seja, dependendo do movimento que o operador faz, a linha piloto, ela pilota o carretel de cima para baixo ou de baixo para cima. Medir em stall para a esquerda e para a direita. Como que nós vamos fazer stall em um sistema de giro? Nós vamos apoiar a concha ao chão sem levantar o equipamento e vamos girar para a direita e para a esquerda. É necessário também estar fazendo o registro fotográfico e vídeo deste procedimento. Depois nós vamos medir girando livre para a esquerda, deixando realmente que o equipamento gire para a esquerda e para a direita. Também registrar com foto e vídeo este procedimento.
Se a pressão estiver fora do especificado, é necessário realizar o ajuste e repetir o teste após o ajuste. Conforme eu havia dito, a pressão piloto é em torno de 40 bar. Depois, nós precisaremos fazer a medida da pressão PG e SH no equipamento. A pressão PG é a pressão que vem direto da bomba P3, ou seja, a partir do momento que a gente ligar o equipamento, ela já vai estar tendo que marcar a pressão no manômetro. A pressão PG, a gente vai tirar a medida de pressão, tanto a PG quanto a SH, nas linhas que chegam na válvula delay. É necessário ter um adaptador para poder estar fazendo a medida dessa pressão. E a SH no momento em que fizer o movimento lá no giro. Então, como que nós vamos fazer essa medida? Da mesma forma que nós fizemos a medida da linha piloto lá no carretel. Nós vamos acoplar os manômetros e vamos primeiramente fazer com a máquina em stall, com a caçamba apoiada e fazendo o movimento de giro. A gente já vai, se você conseguir colocar 2 manômetros já nas linhas, você já consegue realizar as 2 medidas no mesmo momento. Vamos apoiar a concha ao chão e vamos fazer o giro sem que a máquina movimente. A gente vai pegar a pressão PG e a SH, lembrando de estar tirando fotos e fazendo vídeos da posição que a concha está no momento do teste e a condição dos manômetros à medida que eles estão marcando. E posteriormente nós vamos fazer essa mesma medida, porém com a concha livre, deixando o equipamento fazer todo o movimento de giro. Estaremos filmando também o equipamento girando e as pressões demonstradas nos manômetros. Precisamos também, para poder certificar que o giro está dentro do especificado, medir o dreno do motor de giro. Podemos tanto instalar um adaptador na mangueira de dreno do giro, quanto também pegar na porta lateral do dreno e instalar um manômetro e fazer os testes. Os testes são feitos da mesma forma anteriormente explicados, tanto com o motor em stall, o motor de giro, com a caçamba apoiada no chão, quanto com o equipamento girando. Lembrando que o dreno ele é sempre uma medida muito baixa, então é necessário ter um manômetro até 10 bar para melhor visualizar caso o dreno apresente ali uma medida de pressão que esteja, no caso, nos orientando que o motor está com problema. Geralmente a pressão do dreno é perto de 0. Então, se a gente tiver um manômetro de 100 bar, se a gente tiver uma pressão de dreno, um exemplo de 5 bar, a gente não vai conseguir ver nesse manômetro. É necessário que a gente tenha um manômetro de uma baixa escala. No caso, o ideal é um manômetro de até 10 bar, porque se o dreno der aproximadamente 5 bar, fica bem visível para a gente ver qual a medida correta de pressão que estamos tendo ali no dreno. E a gente vai fazer também, tanto para quando o giro estiver em stall, quanto para quando o giro estiver livre, fotografia e vídeo deste procedimento. Uma outra situação é a gente fazer a filmagem das pressões do giro, girando o equipamento para a direita e para a esquerda, lá dentro do painel da máquina. Ou seja, a gente vai acessar o modo de informação da máquina e lá vai ter as pressões disponíveis para no momento em que a gente estiver fazendo as manutenções, a gente ver a pressão certinha ali que está aparecendo no painel do equipamento. A filmagem das pressões de giro em stall e livre para a esquerda e para a direita, com o giro travado e também com o giro livre. A pressão de alívio do giro é em torno de 265 kgf por centímetro cúbico, que a gente convertendo vai dar em torno de 260 bar de pressão, que a válvula de alívio está calibrada. Caso seja necessário, e que deve ser
conferido com o consultor, devemos remover o carretel do giro a fim de fazer uma inspeção no mesmo para ver se o mesmo não está travado. E lembrando, todas as vezes que for fazer um procedimento, sempre registrar com fotos e com vídeos, né, as fotos que sejam visíveis, né, e que muitas das vezes seja necessário você tirar uma foto de perto e uma foto um pouco mais afastada para mostrar aonde é que está sendo feita a manutenção no equipamento. Uma vez feito isso, para a gente terminar o diagnóstico do giro, é necessário tirar fotos do local de operação, tirar fotos da máquina em posição de performance, ou seja, com o braço e a lança esticada e a concha totalmente recolhida, tirar foto da plaqueta de série da máquina, tirar foto do orímetro da máquina, tirar foto do implemento, caso o equipamento tenha um implemento e não seja uma caçamba, e tirar foto da plaqueta de série do motor de giro, que fica em cima do motor de giro. Lembrando, tirar as fotos sempre legíveis e conferir se as fotos estão, a gente consegue visualizar as numerações que tem nessas fotos para uma melhor análise. Isso a gente se falando de um diagnóstico, né? Então, quando essas evidências forem enviadas para a fábrica através do consultor que está tratando com você este caso, posteriormente ele vai retornar com a tratativa se foi uma garantia ou não. Sendo uma garantia, a fábrica vai aprovar ali para trocar uma peça, que seja o motor ou que seja somente alguma peça interna do componente. Quando retornar para aplicar a peça no equipamento, né, fazer a fotografia da peça antiga do lado da nova e da peça nova instalada no lugar. E refazer todos os testes de performance no motor de giro, certificando que com a peça substituída o motor de giro tem uma performance adequada para o cliente continuar a sua operação, e temos ali as evidências que a substituição da peça, né, comprova que a falha foi solucionada. Vamos agora falar um pouco sobre o motor de tração. O motor de tração, assim como o motor de giro, são duas peças: motor hidráulico de tração e redutor de tração. São responsáveis pela locomoção do equipamento. Temos também, como no motor de giro, algumas portas que são muito importantes para o motor de tração. Temos a porta ali demonstrada como P1 e P2, que seria similar à porta A e B do motor de giro, onde nós vamos receber a pressão de acordo com o sentido de deslocamento, a pressão na porta P1 ou na porta P2, e teremos o dreno nas portas laterais ali, demonstrando nesses quatro pontos. Temos a porta PM1, que é onde que a gente vai ter uma porta para fazer a medida da pressão de entrada no motor de tração. E temos ali a porta de controle da segunda velocidade, que é onde faz a máquina se deslocar com uma velocidade um pouco mais elevada. Aqui fica um pouco mais fácil da gente poder ver essas questões em uma foto real, que nós temos ali o posicionamento do carretel de segunda velocidade e o controle da segunda velocidade vindo por uma mangueira. Temos a válvula de alívio de linha e o carretel de contrabalanço. Esse carretel de contrabalanço ele serve justamente para poder contrabalancear no momento em que o operador para de fazer o movimento do motor de giro. Então nós temos P1 e P2 como portas principais, T1 e T2 como portas de dreno, PM1 e PM2 são portas para a gente fazer a instalação de manômetro e verificar qual é a pressão de entrada no motor de tração,
e a porta PS, que é a porta de controle da segunda velocidade. Ou seja, essa porta, após o operador acionar lá no painel o botão da segunda velocidade, uma solenoide é acionada, onde ela permite a passagem do óleo até a chegada do motor de tração, e uma vez que esse óleo chega em pressão no motor de tração, ele aciona um carretel, onde que vai possibilitar a velocidade um pouco mais elevada. Assim como o motor de giro, nós temos o motor de tração como um motor de pistão axial de deslocamento variável, né? Temos o sistema de freio automático aplicado por molas e liberado hidraulicamente, uma pressão de alívio do sistema de 4.980 PSI, em torno de 350 bar, 340, 350 bar, uma pressão de liberação do freio em torno de 150 PSI, e o tipo de redução são planetárias de 2 estágios, ou seja, são 2 estágios de planetário para fazer a redução, que vai do motor de tração para o redutor de tração. Temos aqui um componente importante, que é o swivel, também chamado de turn joint, que é responsável por receber as mangueiras do comando hidráulico e fazer o direcionamento para os motores de trações, sem que, no momento em que a máquina girar, essas mangueiras sofram deformações. Ou seja, este componente ele gira em torno dele mesmo, para que as mangueiras não precisam se trançar no momento da operação. E com isso, alguns componentes internos, bem parecidos com o motor de giro. Nós temos ali o sistema de freio, que é muito parecido com o sistema do motor de giro, e nós temos o sistema em si de locomoção desse motor, que é similar ao motor de giro. E como que é feito o destravamento do freio? Lá no motor de giro, nós vimos que é necessário ter uma pressão piloto para fazer esse destravamento do freio. Aqui no motor de tração é um pouquinho diferente. A mesma pressão que chega na porta P1 ou na P2, uma parte dela é direcionada para o sistema de freio, aonde esse óleo vai comprimir as molas do sistema de freio, deixando livre as placas e os discos de fricções, deixando com que o motor tenha a possibilidade de exercer o giro e assim deslocar o equipamento. Como que é feito o acionamento da segunda velocidade? Lá no painel temos a parte de velocidade do sistema de locomoção. Então temos um botãozinho que ele muda de uma tartaruguinha para uma lebre. Quando apertamos este botão, o cluster envia uma mensagem elétrica para a MCU, e a MCU manda um sinal para a solenoide de velocidade de deslocamento. Uma vez que essa solenoide ela é acionada, ela recebe a pressão piloto, e quando ela é acionada, ela dá passagem a essa pressão piloto para os dois motores de tração. Uma vez que essa pressão chega nos motores de tração, lá na linha PS, ele faz o acionamento do carretel, que deixa o motor se deslocar numa velocidade maior. E aqui nós vamos mostrar como que é feito a divisão das bombas hidráulicas para o sistema de locomoção. Uma vez que o operador precise fazer só o deslocamento, a vazão da bomba P1 vai para o motor do lado direito e a vazão da bomba P2 vai para o motor do lado esquerdo, passando pelo carretel do string travel, que quer dizer o deslocamento reto. Ou seja, esse carretel ele é responsável por fazer com que o equipamento se desloque, reto, se desloque numa linha reta. Caso seja necessário, no momento da operação, o operador fazer um movimento de deslocamento mais o implemento ou giro, ou seja, o equipamento está se deslocando,
e o operador precisa fazer um giro ou fazer um movimento ali com a concha ou com o braço. Teremos a bomba P1 para um implemento e o giro, e a vazão da bomba P2 apenas para o deslocamento. Então, como que isso é feito? Nós temos ali, vamos passar novamente pelo carretel de deslocamento reto, e aí, posteriormente, essa vazão vai dividir, indo igualmente para cada motor de tração, fazendo com que ele se desloque em uma linha reta. A outra bomba, ela vai alimentar o comando hidráulico e fazer as outras funções de implemento, ou que seja de caçamba e braço, ou que seja do motor de giro. E assim, nós encerramos aqui o nosso treinamento técnico de componentes, desta vez falando sobre motor de giro e motor de tração. Agradeço pela sua atenção e um forte abraço.